Olá, caros ouvintes, eu sou o Túlio Gomes e estamos dando início a mais um devocional Temor e Tremor. Então vamos lá. Até então, dentro do Sermão do Monte, nós estávamos apresentando, discutindo e refletindo sobre as bem-aventuranças. Mas ontem as bem-aventuranças se encerraram e a partir de hoje nós continuaremos dentro do Sermão do Monte com novos temas. Então, hoje nós meditaremos nos versículos 13 ao 16 do capítulo 5 de Mateus, que vai tratar dos discípulos, o sal da terra e a luz do mundo. Peço que pegue suas Bíblias e vamos estar iniciando com uma oração. Senhor, Deus e Pai, entramos em Tua presença, ó Deus, para te agradecer por mais um dia de vida, te agradecer porque o Senhor é bom, te agradecer porque o Senhor cuida de nós e que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações, o Senhor está conosco, a Tua graça nos basta. Te agradecer, ó Pai, porque um dia o Senhor enviou o Seu Filho amado para morrer por nós, para nos livrar da maldição do pecado, para que assim pudéssemos ser santos e irrepreensíveis diante da Tua presença, ó Deus. O Senhor possa estar nos ajudando e nos capacitando a nos desenvolvermos ainda mais no Teu reino, ó Pai. E assim nós choramos e Te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos dar início à leitura. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeira para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, até agora nós vimos as bem-aventuranças, que são as características do crente verdadeiro. Após meditarmos nas características, faz-se necessário nós vermos qual é o propósito deste homem cristão no mundo em que vivemos. Qual é o plano de Deus para esse homem cristão neste mundo? E vamos encontrar uma resposta nestes versículos. O homem, ele deve ser sal e luz. É comum ouvirmos pessoas falarem que o crente, ele está no mundo, mas ele não é do mundo. No início das bem-aventuranças, nós vimos que as bem-aventuranças como se fosse uma espécie de constituição que vai declarar uma contracultura diante da cultura deste mundo. É algo que vai contradizer, que vai contra a maré deste mundo, vai contra o caminho que este mundo leva. Mas aqui nós veremos que não é porque nós fazemos parte de uma contracultura, que nós somos cristãos e temos um pensamento diferente, nós temos características diferentes, nós fomos transformados. Não é por conta disso que nós devemos nos afastar das pessoas deste mundo. Nós não somos monges, nem adeptos de uma religião que se separa das pessoas deste mundo, que se vivem livres das pessoas deste mundo. Então, vamos começar a nossa reflexão do começo. Vós sois sal da terra. Ora, essa palavra não encerra apenas uma descrição do crente, mas também, implicitamente, ela envolve uma descrição do mundo em que o crente está. A principal finalidade ou função do sal é preservar e dar sabor. Ou seja, o sal, ele preserva algo que está em estado de deteriorização, algo que está em estado de podridão, de apodrecimento. E o sal, ele dá sabor em algo que não tem sabor, que é sem sabor. Então, de acordo com esse trecho, entende-se que o cristão é alguém que dá sabor a algo e preserva alguma coisa. Da mesma forma, subentende-se que o mundo está podre, está apodrecendo. Subentende-se que a tendência do mundo é a poluição, é a imundície, ou seja, ele está decaindo, ele está se decompondo.
E isso se apresenta através do pecado que está intrínseco à carne humana, através das influências de Satanás, através das atitudes do homem, violência, traição, egoísmo, preconceitos, mentiras, orgulho, guerra. Tudo isto representa o decaimento, o apodrecimento da humanidade, que está intrínseco nela. E é diante deste mundo, em estado de apodrecimento, que vai surgir a figura do crente, do Filho de Deus, da pessoa regenerada, do salvo, da pessoa que foi transformada por Cristo. Ela tem a função de, assim como o sal, de preservar, de impedir que esse apodrecimento ocorra. E nós, como os cristãos, vamos fazer isso através da nossa atitude, através do nosso testemunho individual diante das pessoas deste mundo, diante deste mundo. Um cristão que concentra em si as características das bem-aventuranças, um cristão misericordioso, um cristão que tem sede de justiça, que é limpo de coração, ele vai automaticamente, com seu próprio testemunho, modificar as pessoas que estão à sua volta. Vai, através do seu testemunho, dificultar que as pessoas que estão à sua volta apodreçam ainda mais, caiam ainda mais, se percam ainda mais. Um exemplo prático disto, por exemplo, podemos citar uma roda de colegas da faculdade reunidos falando de pornografia, falando coisas erradas. E aí surge um cristão ali perto, surge um outro colega que é cristão, e muitas vezes, por conta desse testemunho, aquela conversa de pornografia vai ser parada. As pessoas vão mudar de assunto, as pessoas vão ver, vixe, tá chegando o crente, tá chegando o cristãozinho. Para, abaixa aí o volume, vamos falar disso agora não. E é justamente isso que o cristão faz, é justamente esse o objetivo do cristão. Estas pessoas que antes falavam de pornografia, que antes falavam de algo errado, vão parar por conta do cristão que está se aproximando. Ou seja, ele vai estar agindo como um preservador daquelas pessoas, mesmo que indiretamente, mesmo que não seja por vontade daquelas pessoas em si. E é aí que entra a outra função do cristão, que é dar sabor, trazer sabor a este mundo insípido, a este mundo sem sabor. Caro ouvinte, as pessoas deste mundo, elas nasceram para algo eterno. Elas nasceram necessitando preencher um vazio que somente Cristo pode preencher, que somente o Evangelho pode preencher. E é por isso que as pessoas deste mundo, das pessoas que não têm Jesus Cristo, elas vão procurar preencher este vazio com formas variadas, com pecado. Elas vão preencher este vazio com álcool, droga, mulheres, vão preencher este vazio através de um egoísmo, de um orgulho, vão ser dominadas pela mentira, vão buscar preencher este vazio através do trabalho, através da família, das pessoas que estão ao redor. E essas pessoas, elas vão se decepcionar, elas vão se entristecer com essas coisas, elas verão que o mundo não é tão colorido assim, e sim que o mundo é realmente preto e branco, e vão ver que a vida ela é enfadonha, ou até sem cor, sem gosto. A vida ela é insípida e não há diversão, não há entretenimento nenhum que possa preencher este vazio, que possa dar cor, que possa dar sabor a este mundo que essas pessoas vivem, a não ser Jesus Cristo, a não ser o cristão que através de Jesus Cristo e através do seu próprio testemunho vai levar Cristo a estas pessoas, vai apresentar uma solução, vai dar sabor à vida destas pessoas, vai dar um novo olhar, vai transformar estas pessoas. E é justamente este o propósito do crente. Mas no mesmo texto, no versículo 13, vai falar de outro sal. O sal que ele não dá sabor, o sal que não tem suas propriedades, que se diz sal, mas não age como um sal. E esse sal, ele só serve para ser pisado e jogado fora. Esse sal é o crente que se engana a si mesmo, é o crente que mente para si a respeito do cristianismo, a respeito do evangelho.
é o falso cristão, é o crente que não foi transformado, que não foi convertido totalmente e verdadeiramente. Então, meus irmãos, é importante que nós tenhamos atenção para que nós não sejamos esse sal que não tem função de sal, esse falso cristão. É importante que nós revejamos diariamente, que nós pensemos e refletimos diariamente sobre as nossas propriedades de sal, sobre as nossas bem-aventuranças, nossas características como crente. E isso é uma busca que durará a vida toda, pois estamos em constante processo de santificação, constante processo de melhoramento através de Cristo Jesus, de seu Evangelho. E prosseguindo no propósito do crente, do cristão, Jesus, no versículo 14, ele olha para aqueles crentes comuns que ali estavam, para aquelas pessoas comuns, falhas, com dificuldades, e ele vai e olha para essas pessoas, ele olha para nós, pessoas falhas e com dificuldades, para nós, onde se encontram pessoas que muitas vezes não sabem ler, não sabem escrever, pessoas que muitas vezes não são ricas, pessoas que não tiveram grande estudo, e ele olha para nós, olham para aquela pessoa, e Jesus vai e diz: vós sois a luz do mundo. Meus amados, que declaração! E eu não digo isso para que você se orgulhe de forma alguma. Eu digo isso para que você compreenda o poder de Jesus Cristo, o poder de Deus e a transformação que Ele fez na gente. Porque antes de Jesus Cristo, antes do agir de Deus, nós éramos as pessoas que estavam apodrecendo, as pessoas que estavam sendo perdidas pelo pecado e pelas coisas deste mundo. Nós éramos as pessoas que estavam sendo decompostas pelo pecado, pela maldade, pelo egoísmo e o orgulho deste mundo. E aqui, ao invés de sermos luz, nós éramos trevas, nós estávamos perdidos, nós não enxergávamos os nossos pecados, nós não enxergávamos e não reconhecíamos quem nós éramos. Nós não conseguíamos reconhecer o nosso estado depravado, justamente porque nós estávamos das trevas, justamente porque lá não tinha luz. Nós não reconhecíamos quem era Cristo, quem era Deus e o que Ele fez por nós. E agora que nós somos luz, e agora que nós fomos feitos sals, através de Jesus Cristo, o mínimo que nós podemos fazer é resgatar estas pessoas que estão apodrecendo, estas pessoas que estão perdidas nas trevas, que estão perdidas nos seus pecados, na sua depravação, nas suas falhas. E muitas vezes estas pessoas, elas não vão querer vir para a luz, elas não vão querer ser salgadas, porque elas são más, elas não se conhecem, elas não reconhecem a si mesmas. Então, elas fogem, elas lutam, elas agridem, elas difamam, elas buscam derrubar esta luz, apagar esta luz, elas buscam afastar o sal que somos nós, mas aqueles que de antemão Cristo escolheu, verão a luz. Aqueles que de antemão Cristo escolheu deixarão ser salgadas pelo nosso sal, através de Jesus Cristo. Elas olharão para a luz e, através de grande arrependimento, elas correrão até ela, elas nos buscarão. Por isso é importante que nós estejamos disponíveis, que a nossa luz, o nosso sal, ele esteja disponíveis a estas pessoas que buscam isso, que no fundo querem isso, que foram escolhidos de antemão por Cristo. Nós precisamos estar lá para que elas vejam Cristo através da gente. Nós precisamos estar lá para que a nossa luz brilhe diante destes homens que carecem da luz, destes homens que são escolhidos por Cristo, para que assim eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nome de Deus, o nome do Pai que está nos céus. Glorifiquem o nome de Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele é o sal que não somente preserva e dá sabor para as pessoas, Ele também transforma essas pessoas em sal. Ele é a luz que não somente ilumina estas pessoas, Ele transforma estas pessoas em luz. E assim nós devemos fazer também. Nós devemos compartilhar, refletir a luz de Cristo às pessoas. E então, meus amados, o mundo, ele está olhando para nós. As pessoas do mundo estão diante de nós. E aí, eles estão vendo alguma diferença em nós?
Eles estão olhando para nós e pensando, nossa, como essa pessoa é justa, esta pessoa realmente busca a justiça. Nossa, essa pessoa realmente é misericordiosa, gostaria de ser como esta pessoa. Nossa, essa pessoa é tão mansa e pacífica, isso é lindo de se ver. Poucas pessoas são assim hoje em dia. O mundo ele está olhando para nós e pensando, nossa, eu gostaria de ser como esta pessoa. Esta pessoa tem alguma coisa que eu não tenho, o que será? Esta pessoa, ela tem algo diferente, ela tem uma luz, uma aura diferente. Eu preciso descobrir o que é. Eu quero ser assim. Eu preciso melhorar, vou descobrir com essa pessoa o que é que ela tem, como é que ela fez para ser assim. E é aí que a nossa luz brilha. E é aí que Cristo se revela. Meus irmãos, eu espero que a cada dia mais a nossa luz possa brilhar mais e mais. Que a cada dia que se passa, as nossas propriedades de sal possam fazer cada vez mais efeito nas pessoas que estão ao nosso redor. E eu não poderia encerrar este devocional sem falar das pessoas, dos missionários que sofrem perseguição, que são mortos, que são violentados, agredidos por conta do Evangelho. Meus amados, estes missionários são grandes exemplos de pessoas que carregam a luz consigo, de pessoas que são sal e que estão transformando o mundo que está ao seu redor, estão transformando as pessoas que estão ao seu redor. Como eu falei antes, muitas vezes as pessoas que estão no escuro, elas não querem saber da luz, elas se ofendem com a luz, elas abominam a luz. E muitos missionários hoje em dia são perseguidos por essas pessoas que abominam a Cristo, que não gostam, que se ofendem com Cristo. Essas pessoas hoje em dia são muitas vezes mortas, torturadas por conta do Evangelho. E mesmo diante de perseguição, mesmo diante dessa tribulação, elas não deixam a luz dela brilha cada vez mais. O sal muitas vezes fica cada vez mais forte. Por quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Meus amados, se a perseguição é grande, se a perseguição é muita, tenho plena certeza que infinitamente mais é o poder de Deus, é a graça, é a salvação para aquelas pessoas que estão perdidas, através desses missionários. Então, peço oração, peço que você, como nosso ouvinte, possa estar orando por estas pessoas que estão lá na frente da batalha, que estão espalhados pelo mundo afora. Então, nós que não estamos lá, podemos orar, podemos ajudar, contribuir, pesquise na internet, se informe. Isso é importante, pois isso não se trata daquelas pessoas, isso se trata deste Evangelho, isso se trata de Jesus Cristo, do cristianismo. E nós todos somos um corpo em comum, nós somos todos membros de um corpo em comum, que é Cristo Jesus. Então, que nós possamos ser solidários. Eu gostaria de encerrar com uma oração. Senhor, Deus e Pai, entro em Teu presença, ó Deus, para te agradecer por mais um devocional, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom conosco, te agradecer, ó Deus, pelas vidas das pessoas e dos missionários que estão aí afora, ó Pai, te agradecer que muitos deles, apesar das perseguições, apesar das situações críticas, o Senhor tem protegido eles, o Senhor tem estado com eles, te agradecemos por conta disto. Ó Deus, nos ajuda, ó Pai, a sermos sal, a sermos luz diante deste mundo. Nos capacita, ó Deus, a disseminar cada vez mais o Teu Evangelho. Nos ajuda, ó Pai, a sermos crentes eficazes diante deste mundo. Ó Deus, assim nós choramos e te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Pai,